Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte: será que hipnose realmente existe? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Aqui na tela do computador eu tenho a revista no qual o artigo foi publicado, eu tenho a data de publicação, o título do artigo e os autores. Para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora pro paper. Bom, antes de começar, vou mostrar duas definições aqui para vocês. O primeiro é o COH, que significa coerência, tá? E o ICOH, que significa um componente imaginário da coerência, tá? Então, essas duas nomenclaturas aí que a gente deve saber. Pois bem, indo agora para o artigo, na introdução ele fala um pouquinho a respeito da história da hipnose, ele fala o porquê da utilização da hipnose, quais os momentos pode-se utilizar a hipnose, e aí ele vem trazendo aí estudos científicos a respeito da hipnose, tá? Inclusive em revistas renomadas, como está marcado aqui ó, na Nature Neuroscience. E aí, ele vai falando das ondas do nosso cérebro que a gente pode medir por meio do EEG, que é o eletroencefalograma, para ver ali se algumas ondas se alteram ou não. E aí ele fala de alguns estudos que utilizaram isso. Entretanto, esses estudos possuem erros, tá? Seja metodológico, seja estatístico. E aí eles falam o seguinte: olha, a gente vai preencher esses erros aí, tá? A gente vai fazer um negócio direitinho e a gente quer ver se o estado hipnótico existe e quais são as ondas do nosso cérebro que a gente pode utilizar para confirmar esse estado hipnótico. Então, eles vão lá e buscam estudantes, tá? E esses estudantes eles passam por uma pré-avaliação, utilizando aqui uma escala de Harvard ali para ver se eles são mais ou menos suscetíveis à hipnose, tá? E aí, se a pontuação desses estudantes fosse 9 ou acima de 9, eles eram considerados como muito suscetíveis, tá? E se esse score ficava em 3 ou abaixo de 3, eles eram considerados como pouco suscetíveis à hipnose. E aí, eles fizeram essa primeira triagem, e aí os que passaram como muito e pouco foram para uma segunda triagem, aqui agora da escala de Stanford. E aí, se eles mantivessem os mesmos valores, ou seja, 9 ou mais, ou 3 ou menos, eles eram incluídos no estudo. E aí, o estudo aí contou então com 12 indivíduos altamente suscetíveis à hipnose, sendo o range de idade ali de 20 a 24 anos, e dos 12, 2 eram homens, e 11 indivíduos que não eram tão suscetíveis assim à hipnose, com um range de idade aí de 20 a 24 anos, e dos 11, 3 eram homens, tá? E como se deu aí esse experimento? Bom, eles colocaram o EEG na cabeça do pessoal, né? Colocou o capacete, os fiozinhos, parará. E aí, eles fizeram uma pré-indução com os indivíduos de olhos fechados, que durou 4 minutos. Depois, eles fizeram um teste de memória que durou aproximadamente 15 minutos. Depois, eles fizeram a indução hipnótica. Aqui eles não falam quanto tempo demorou, tá? Após essa indução hipnótica, eles passaram 4 minutos com os olhos fechados. Depois desses 4 minutos, eles fizeram outro teste de memória, tá bom? Que durou aí também aproximadamente 15 minutos. Então, tem um momento
antes da hipnose e eu tenho um momento aqui depois da hipnose, tá? Aí aqui fala um pouquinho do EEG, fala da preparação do sinal, fala do espectro de onda, fala da conectividade, fala tudo vocês, para quem é da área aí quiser saber mais, tá? Só entrar aqui e acessar, ele descreve bem bonitinho, tá bom? Ou quem tiver curiosidade para entender como isso funciona, enfim, pode entrar aqui e dar uma olhada. Rodar na análise estatística e adivinhem só o que eles acharam. Aqui no ICOH, os valores das ondas que mais chamaram a atenção foi a onda θ aqui, com um valor significativo, tá? E da beta 1 aqui, tá bom? Também com valor significativo. Eu tenho elas na primeira, vamos pôr assim, no primeiro recorte e no segundo recorte, tá bom? Aí tem a representação esquemática delas aqui, mas o que eu quero trazer para vocês é isso aqui. Aqui. Na parte 4A, que é essa aqui, né, painel 4A, recorte 4A, enfim, esses valores foram significativos. Já no 4B não foram significativos, tá bom? Então a gente consegue ver aqui o seguinte, que na linha vermelha eu tenho os indivíduos mais suscetíveis e na linha azul os indivíduos menos suscetíveis, tá? Isso se repete para o beta 1 aqui. Então, quando eu entro em estado hipnótico, os indivíduos mais suscetíveis aumentam ali o ICOH, tá bom? Da onda θ ali, tá? E na onda beta eles diminuem, tá certo? Lembrando que esses valores foram significativos e esses aqui não. Tá bom? Mas por que a onda θ e por que a onda beta especificamente? Porque a onda beta, as ondas betas, né, elas estão mais ligadas com a parte de consciência, tá certo? E a onda θ está mais ligada ali com a parte de atenção, orientação, enfim. Ou seja, eu tenho atenção e orientação subindo, enquanto que eu tenho a consciência diminuindo. Logo, eles mostraram aqui um comportamento possível do estado hipnótico, beleza? Tem a discussão aqui bastante interessante, fala de biomarcadores, fala do eletroencefalograma, fala das ondas da nossa cachola, traz algumas partes aqui anatômicas, é bastante interessante, tá? E ele fala aqui dos papéis ali da onda θ e da onda beta 1, tá? Tem as limitações do estudo, como qualquer outro estudo, tá? Sugiro fortemente que vocês deem uma olhada nisso, tá? E aí, agradecimentos, referências, e eu vou utilizar a conclusão lá do resumo. Então, os autores concluem o seguinte, que a indução da hipnose ali induziu mudanças qualitativas na organização de determinados sistemas de controle do nosso cérebro, tá certo? Em indivíduos mais suscetíveis à hipnose, quando comparados àqueles que são menos suscetíveis à hipnose. E aí, eles concluem aqui que seria plausível, né, falar que eles acharam um indicador do estado hipnótico, tá? E que, lendo lá um pouquinho da discussão e trazendo aqui para vocês, que no caso, esse comportamento da onda θ e da onda beta, a θ subindo e a beta diminuindo, seria ali uma
confirmação, vamos por assim, né, de acordo com esse artigo, do estado hipnótico. Beleza? E aí, o que vocês acham desse artigo aqui? Coloquem aí nos comentários, eu quero ouvir vocês. E se por acaso alguém já fez hipnose, coloque aqui nos comentários também o que vocês acharam. Valeu!